é mais uma sacada com GL. Da turma 2 da Univs. Cícero, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, prazer. Antes de começar, eu queria que você se apresentasse. Pra quem não me conhece, me chamo Cícero, sou estudante da Univs, sou representante da P2 de Medicina, sou coordenador de eventos da Atlética Carcará, pioneira da Univs, e sou também presidente da Liga de Diagnósticos e Desenvolvimento Laboratorial. Vamos ao podcast. Muitas tarefas você, hein? Isso aí. Pois então, eu te convidei, né? Primeiro quero agradecer por você ter vindo aqui e estar aqui participando, é uma honra para mim. E, bom, a gente vai falar sobre metodologia tradicional, a gente quer fazer um comparativo aqui, um debate, uma conversa sobre metodologia ativa e o ensino tradicional, né? A gente vai falar dos prós, dos contras, eu vou te fazer depois algumas perguntas. Eu vou começar dando uma introdução e dar um overview sobre a metodologia tradicional, né? Que ela é caracterizada principalmente por aulas expositivas, aquelas aulas que a gente costuma ter, né? A grande maioria ter no ensino médio, do professor ficando lá na frente e falando com os alunos, né? Ele passando todo o conteúdo, e os alunos de forma passiva só observando. Então é aquela questão de aulas teóricas, avaliação baseadas em teste, né? Aquelas provas, né? Os alunos são avaliados basicamente por provas ou algum trabalho mais escrito e tem pouco ou quase nenhum envolvimento prático, né? Então não é tão comum ter debates, é basicamente o aluno como puramente um ouvinte. E em contrapartida a gente vai falar também sobre a metodologia ativa, que é uma nova metodologia de ensino que as pessoas normalmente não estão muito acostumadas com isso, né? Geralmente a gente vê isso sendo implementado em novas universidades, como é o caso, né, da Univs, que está fazendo curso de medicina, que tem uma abordagem um pouco diferente, né? Ela vem com a ideia de colocar o aluno como foco, né? Tirar a caracterização do professor como principal fonte de conhecimento, né? E do aluno apenas como ouvinte como alguém de forma, como o próprio nome da gente, formativa, vai debater isso com a turma e o professor só vai, de certa forma, acompanhar, né? Servindo como um tutor. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e aí você se sinta livre aqui para se expressar do jeito que você achar melhor, tá? Baseado na sua experiência que você já teve, né? Eu imagino que você teve um ensino de aprendizagem mais tradicional durante o seu ensino médio. Como que foi essa transição e quais são as principais diferenças que você vê entre esses dois métodos? Como você falou, na metodologia tradicional, ela é mais o centro da aula e da dinâmica em si é no professor. O professor lá, normalmente no púlpito, ou numa parte mais elevada, com distanciamento entre os alunos. Isso ficou muito evidente, principalmente na minha vivência, porque eu fiz 2 anos de cursinho. E no meu cursinho tinha 200, 300 alunos. O professor ficava numa área mais elevada e um distanciamento maior, com a linha no chão meio que dividindo o lado dos professores e dos alunos, né? E a metodologia tradicional focaliza muito nisso, né? De é o professor está lá dando luz aos alunos, né? Os sem luz, os desconhecidos, né? Sem conhecimento, que são os alunos, né? Já na metodologia ativa, já tenta inverter esse papel, né? Colocar o aluno, o estudante como enfoque, como o principal, e ele fazer quase prioritariamente a sua própria trajetória, né? Voltando nos comerciais, continuando nossa conversa aqui, Cícero, eu ia te perguntar sobre os principais meios dessa metodologia, alguns tipos que tem. Você me falou da sala de aula invertida, da onde você costumava fazer seminários em grupos, e as outras formas? Assim, como eu falei, né, na Univs a gente utiliza a sala de aula invertida, mas tem outros métodos, né? Tem a PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, que pega um problema-chave e tem essa discussão. Tem a PBL, que é que nem a PBL, só que é mais em equipe, né? Que é a aprendizagem baseada em equipes.
Aí tem estudos de casos, que pega um caso clínico e tem esse debate. Tem a PJBL, que é aprendizagem baseada em projetos. Tem o role playing, que são jogos interativos. Tem a gamificação, que também é o uso de jogos, só que tem uma diferença que um é mais... tem uma diferençazinha mais técnica, mas os dois envolvem jogos, né? E a Flip Classroom, né, que é a sala de aula invertida, que é a nossa, né? E, tipo, normalmente não se utiliza só uma em si, mas são várias. No caso dessa da sala de aula invertida, é utilizada na segunda-feira, né, na nossa aula de UC, né, que é Unidade Curricular, e tem essa metodologia de seminários, mas, tipo, tem professores que usam métodos de jogos e etc., para ter esse... para deixar de essa tradicionalidade de uma aula chata, maçante, muito expositiva, e tentar deixar uma aula mais interativa, como eu falei, né, tipo, e tentar desenvolver essas habilidades que são necessárias, são muito importantes para o curso de medicina, né, que é a comunicação, a interdisciplinaridade, né, que é saber englobar outros assuntos, que era uma coisa que eu acho muito importante, que principalmente no curso de medicina, que a gente, as áreas de saúde em geral são muito desvinculadas das áreas de humanas, entendeu? E isso eu acho muito pejorativo, muito ruim, porque, querendo ou não, uma relação social benéfica ou maléfica com uma pessoa, com o seu meio social, influencia diretamente na saúde, né? Um exemplo disso são os marcadores de estresse nas células, tipo cortisol, etc., que são aumentados de acordo com... Tanto pode ser um estresse realmente físico e biológico de um patógeno, quanto pode ser realmente questão de ansiedade, depressão, ou só mesmo, tipo, problemas interpessoais, né? Entendi. Então, acho que fica muito claro, né, essa parte que você trouxe, assim, até mais positiva dessa dinâmica, porque, como você estava falando dessa interdisciplinaridade, a questão da comunicação que é exercida, porque hoje mesmo, eu não sei, né, quando eu me recordo, quando eu era mais... Até assim, acho que na época dos seus pais, né, a gente via muito o médico como apenas um médico para resolver o problema, né? Hoje em dia a gente pensa já na equipe, não é só ele que trabalha com o paciente, né? Então tem essa questão, é um médico, é um fisioterapeuta, é um nutricionista, a equipe de enfermagem tem esse papel muito maior, né? Fisioterapeuta em alguns casos, sim, psicólogo agora. Pronto, no caso, isso inclusive no corpo de saúde em geral está tendo muito essa mudança. No caso dos EMUTs, que são um grupo interprofissional disso, que normalmente tem apoio com psicólogos, nutricionistas e tal, para quando o paciente chegar na UBS e ser encaminhado para um EMUT, ele já ter essa visão holística do paciente geral, né? Ou seja, né, saber trabalhar com equipe, saber se comunicar bem, saber é fundamental, né, para desempenhar um bom trabalho. Perfeito. Pois sim, e tipo, assim, a metodologia ativa é um ponto positivo, que é muito batido, e eu concordo de certa forma, que é o aluno que está em foco, né? É o aluno que faz a maior parte da sua trajetória e tal. Mas em contrapartida, isso também traz seus ônus, né? Traz o bônus do aluno ir atrás e tal, como papel fundador, papel principal, mas o ônus é que o aluno tem uma responsabilidade muito maior nessa metodologia do que na tradicional. Porque, tipo, agora, como você falou, como eu falei, né, é uma metodologia mais meritocrática, de certa forma. Porque se o aluno chegou a esse nível, é porque ele foi atrás, ele estudou por conta própria. Obviamente, tendo um apoio dos professores, etc. Mas, em contrapartida, se ele não chegou a esse nível, a culpa também é dele. Então, querendo ou não, cai sobre nós uma carga de responsabilidade, uma carga psicológica também muito maior, né? Uma pressão. Porque, tipo, uma ansiedade também, de certa forma, porque é o nosso futuro, né? Então, se a gente... Tanto é o nosso futuro e tudo só depende de nós, entre aspas, né? Nesse caso.
Então, querendo ou não, tem uma pressão muito maior, ao meu ver, na metodologia ativa do que na tradicional. Porque na tradicional, se um professor dá uma aula ruim e o aluno não consegue absorver, ele ainda pode ter a desculpa de falar, não aprendi esse assunto porque esse professor não presta. Já na metodologia ativa, não. Vai tudo em cima do aluno, tem uma carga, uma pressão maior, tanto interna quanto externa, de tipo, em geral, não falando também, obviamente, que a faculdade bota uma pressão externa, porque pelo menos na nossa faculdade, na UniVS, eu não vejo tanta pressão da coordenação, pelo contrário, eu vejo uma rede de apoio que eles têm, né, eu acho que é SOAP, uma coisa assim, que é uma rede de apoio, que querendo ou não é muito importante, até porque, como eu falei, é a metodologia ativa e tem essa pressão maior, né? E uma coisa que eu achei interessante no que você falou nessa questão, você falou que faz muitos seminários, tem esse contato maior com a turma, né? Eu acho que acaba exercendo de uma forma mais interativa essa dinâmica, né? Que do futuro como profissional você vai ter, né? Um aspecto de comunicação, porque hoje a gente vê que as escolas muitas vezes não desenvolvem a comunicação das pessoas, né? E é muito importante, é fundamental, independente da área, mas dentro da medicina, né? Ter uma comunicação clara. Então, exercer isso desde cedo, né? Eu imagino que seja um aspecto muito positivo, né? Sim, pronto, como você falou, né? Realmente é um ponto muito positivo isso que em contraparte da tradicional, porque além da gente já ter prática, já ter um convívio maior, uma questão mais prática, pronto, semana passada mesmo a gente já foi em UBS, já teve um contato. Além disso, também como você falou, por causa dos seminários, por causa da sala de aula invertida, a gente cria uma desenvoltura e uma dialética, uma forma de se expressar muito maior, que a gente vai precisar muito disso quando formar, né, os profissionais médicos e tal. E sem falar também a interdisciplinaridade, né, que esse é outro papel importante em contrapartida da metodologia tradicional. Eu acho que o ideal, em vez da gente só chegar e já dar aula, a gente tivesse primeiro uma introdução e um norteamento, uma aula expositiva, com um profissional, obviamente, um professor que é um profissional, e depois botar-se em prática e fixar esse conteúdo dando a aula para o professor, e não o contrário, que a gente primeiro dá a aula e depois tem esse contato. Isso eu acho meio ruim nessa parte. Os seminários, porque aí, assim, esse seria, ao meu ver, o ponto seria o ideal, porque tanta gente já teria uma base e uma noção do que apresentar nos seminários e teria um método de fixar o nosso aprendizado, que é ensinando, que até porque a justificativa maior da metodologia ativa é um gráfico, agora não me recordo do termo, mas é tipo um gráfico de aprendizagem, que tipo fala que só assistir aula ou só ler o livro tem uma aprendizagem pequena, aí tipo debater já tem uma aprendizagem maior e tipo dar aula tem uma aprendizagem maior ainda. Então eu acho que a gente já podia concluir então, de certa forma, que acho que o ponto fundamental quando a gente compara, né, essas duas metodologias, embora tenha essa dificuldade, que eu me arrisco a dizer que talvez seja muito devido à transição, né, esse transicionamento que a gente está acostumado a ficar desde do nosso ensino fundamental até o início do ensino superior, com essa metodologia tradicional, quando eu acho que é normal sentir esse choque de realidade, ter certas dificuldades, né? E eu acho que é importante a gente focar muito nas questões positivas, né? Porque, como você mesmo disse, né? A metodologia ativa, ela tem esse aspecto de colocar o aluno como pessoa ativa, como fonte de transmitir conhecimento. Então, ela acaba desenvolvendo a questão da comunicação, essa questão da interdisciplinaridade. E, além disso, eu acho que ela deixa o aluno muito mais preparado também para quando ele for atuar. Você mesmo falou que estava tendo, por exemplo, contato começou a ir em UBS, você vai ter contato maior já, isso desde o primeiro semestre, e vai aumentar, né, vai intensificar conforme for passando. Eu acho que em vez de chegar só no internato, né, porque é uma coisa que a gente escuta muito, né, às vezes o aluno fica muito naquela carga teórica desde o início, chega no internato e tem aquela dificuldade, porque saiu um pouco mais
mais dos livros, né, embora eles ainda estejam presentes, mas tem aquela dificuldade, né, aquela questão, como vou me comunicar, então tem que aprender tudo lá. Então eu diria que, não sei se você concorda comigo, que essa questão da metodologia ativa ela traz justamente isso, né, esse gancho, preparar a gente de uma forma geral, não apenas com relação à questão teórica que a gente aprende, mas também desenvolvendo aquelas outras habilidades, né, que é a comunicação, a interdisciplinaridade e saber trabalhar em equipe, principalmente, né. Como a gente falou, né, discutindo, tudo tem o bônus e o ônus, né? Tipo, o bônus é isso e, tipo, realmente é maravilhoso vendo dessa perspectiva, mas, como eu falei, eu acho que o ônus principal é a questão também da pressão no aluno, principalmente a si mesmo, né? Porque, tipo, enfim, e outro ponto, como você já falou, né? Tipo, uma coisa é a teoria, outra coisa é na prática. E tem muito essa banalização, muitas faculdades se diz utilizar de metodologia ativa, mas na realidade é uma coisa que não funciona, entendeu? Mas é isso. Como tudo precisa, assim, né, tem que, como você bem falou, tem que separar a questão da teoria e da prática, né? Mas é isso, então, espero que você venha aqui depois de mais um tempo aqui falar como está sendo a sua experiência. Obrigado aí por estar aqui, né, por receber esse convite e até mais.